certinho, deu certo. Acho que se eu ficar para cá não atrapalha não, né? Então, pessoal, quando a professora Jusilene fez o convite, ela falou sobre a temática e eu logo fiquei muito animado porque é um tema que infelizmente está em voga, não é? E não é de hoje, porque em algum momento eu vou passar sobre a temática desses ataques que nós estamos acompanhando com muito espanto, mas eu vou falar sobre a violência de um modo geral e sobre aquela violência produzida dentro dos espaços escolares. Antes de iniciar na exposição do tema, propriamente dito, é importante dizer para vocês de onde que eu estou partindo para abordar essa temática. Então, eu sou psicólogo, professor do curso de psicologia aqui na UFD e atuante na área de psicologia escolar e educacional. Então, o que é importante dizer sobre isso? Pelo fato de a psicologia ser muito ampla, possuir várias áreas e de ter uma área hegemônica, que é aquela que a gente tenta enfrentar quando ela entra nos espaços escolares, uma área clínica que trabalha em uma perspectiva individualista. Então, já digo para vocês que não é este fazer psicológico que faz parte do meu trabalho. Então, a psicologia escolar e educacional, ela não é uma abordagem, ela é uma área de atuação e aqui no Brasil ela começou a ser gestada a partir dos anos 70, no momento em que jovens psicólogas e psicólogos inconformados com o autoritarismo que predominava naquele contexto ditatorial, começaram a lutar por uma psicologia mais democrática, uma psicologia menos afeita à produção de diagnósticos, à culpabilização de indivíduos que não devem ser culpabilizados por aquilo que eles sofrem, e daí por diante. Aí, nos anos 90, a partir da Carta de 88, daí principalmente na primeira metade da década de 90, essa psicologia começou a ganhar força, principalmente nos campos de estudos acerca do chamado fracasso escolar. Então ela passou a se fortalecer nas universidades, sem ainda ter a oportunidade de adentrar os espaços escolares, conforme nós estamos tendo essa oportunidade agora, por conta da Lei 13.935 de 2019, que institui a presença de psicólogas, psicólogos e assistentes sociais nas escolas. De vez em quando eu ando por aí pelos municípios, professor José Carlos, e eu sei que muitos municípios do Tocantins já aderiram à lei e, portanto, contrataram profissionais de psicologia para desempenharem os seus papéis nas escolas. Mas nós estamos com um problema ainda. A política ainda é nova e nós estamos lutando contra a psicologização daquilo que não deve ser psicologizado. Porque, infelizmente, a formação em psicologia no Brasil, ela é predominantemente clínica, tradicional e aceitada em discursos que não podem ser, digamos assim, incutidos no pensamento e nas práticas realizadas em determinados contextos. Então, vocês que são professoras, professores, eu não sei se tem pessoas formadas em psicologia aqui, e eu entendo que existe um conflito legítimo, e ainda bem que ele existe, porque vocês precisam defender uma concepção de educação, uma concepção de sujeito que não pode ser sobreposta por concepções eurocentradas e que não tem nada a ver com a nossa realidade. Então eu só estou dizendo para vocês que eu sou um psicólogo que atua em uma perspectiva crítica e, portanto, eu faço críticas, inclusive, à psicologia hegemônica que visa psicologizar tudo, inclusive aquilo que não deve ser psicologizado. Tá? Então, a gente entende o psiquismo como uma construção permeada por fatores sociais, históricos, econômicos, políticos, culturais, tá? Então, quando eu falar aqui a partir da psicologia, é dessa psicologia que eu estou falando. É uma psicologia que conversa com a pedagogia, com a história, com as ciências sociais e que entende a impossibilidade de compreender determinados fenômenos sem que haja o diálogo. Bom, eu vou passar aqui. Objetivos: abordar a violência como fenômeno
multifatorial, como fenômeno produzido por fatores múltiplos, sociais, históricos, políticos, econômicos e daí por diante. Tecer considerações sobre a violência no contexto escolar, tanto aquela violência produzida no cotidiano das crianças, que de certo modo afeta o cotidiano de vocês no âmbito escolar, quanto como aquela violência produzida dentro da escola, muitas vezes sem a intenção, obviamente, mas nós, enquanto educadores, e eu me incluo, nós também produzimos algum tipo de violência, tá? Bom, refletir sobre o papel da psicologia, da escola, no enfrentamento da violência contra as crianças. Então, vocês sabem, vocês infelizmente trabalham no contato com crianças vítimas de múltiplas formas de violência. Elas estão separadas ali didaticamente, porque há uma combinação envolvendo as violências e em alguns momentos a violência sexual ela é também fundida, digamos assim, fusionada com a violência física e daí por diante. Então essa separação ela é meramente didática, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre as violências física, psicológica, sexual, institucional e vamos dizer um pouquinho acerca da negligência e do abandono. Então a violência física, nós sabemos, ela se define como agressões geralmente praticadas por familiares, cuidadores, vizinhos, dentre outros. Estes outros aí, infelizmente, podem incluir professoras e professores. Obviamente, ninguém aqui agride crianças, mas em algumas circunstâncias a gente acompanhou casos de professoras e professores agredindo quem deveria receber proteção e muito carinho nos processos de ensino e aprendizagem. A violência psicológica, ela inclui discriminação daquela criança muitas vezes fora dos padrões ou da criança negra que é submetida ao racismo nas relações entre os pares ou muitas vezes nas relações com os próprios professores, tá? Lembrando que uma sociedade estruturalmente racista, dificilmente um corpo negro passa ileso aos olhares e às práticas racistas. Bom, depreciação ou desrespeito em relação à criança por diversas razões, alienação parental, muito comum, eu estou acompanhando através das nossas práticas de estágio supervisionado em psicologia escolar, quando os alunos do curso de psicologia vão às escolas a fim de desenvolverem suas práticas, nós estamos acompanhando muitos casos em que as crianças são vítimas desse tipo de violência psicológica denominada alienação parental decorrente de conflitos entre os pais biológicos ou não, entre adultos que por alguma razão envolvem a criança no conflito e a colocam em situação de violência. Exposição a atos violentos em alguns contextos. A violência foi banalizada de tal forma que os adultos não se dão conta daquilo que eles estão fazendo diante das crianças e, portanto, muitas crianças testemunham atos de violência e esta condição de testemunha de um ato violento interfere significativamente na constituição desses indivíduos que estão em desenvolvimento e eles vão lá para as salas de aulas. Eu sei que muitos professores conseguem, por conta do vínculo formado com essas crianças, ouvi-las às vezes, ou conseguem perceber ali, através de um comportamento, de um desenho, de uma verbalização, ou até mesmo por meio de algum hematoma, eu sei que vocês conseguem perceber muitos casos de violência, seja ela física, sexual e daí por diante. Mas, gente, sabe o que eu estou percebendo? Depois de 6 anos e meio, eu cheguei aqui em 2017 e desde o início tive a sorte de trabalhar já com o professor José Carlos em outros projetos. Desde o início eu estou envolvido com as escolas, sempre realizando atividades em grupo, quase sempre com adolescentes e adultos. Eu achava, professor, que eu já tinha um conhecimento da realidade.
A partir do momento que nós instituímos os plantões psicológicos, a partir do ano passado, nos estágios supervisionados, nós começamos a ofertar plantões psicológicos no contexto escolar, mas um plantão assentado nos princípios da psicologia escolar e educacional. Nós não estamos fazendo clínica tradicional dentro das escolas, tá? Mas a partir do momento que nós entramos nesse dispositivo de escuta qualificada nos espaços escolares, nós nos deparamos com uma realidade que eu desconhecia. Eu falei, opa, calma aí. Pensei que eu estava sabendo de alguma coisa, mas as estagiárias tiveram acesso a situações de violência, múltiplas violências, que muitas professoras e professores que trabalham com aqueles alunos há anos não tinham acesso, porque nesse trabalho de plantões nós temos os momentos em que os professores são envolvidos em atividades, quando nós fazemos algumas devolutivas sobre aquele trabalho que está sendo feito nos plantões. E professores antigos de casa falavam assim, nossa, eu não imaginava que isso poderia acontecer com algum aluno meu. Então assim, é muito complicado. A situação de violência, eu estou falando só da região de Miracema, onde nós realizamos os trabalhos, mas eu imagino que nos municípios onde vocês atuam, infelizmente não seja diferente. Então, são inúmeros casos de violência, inúmeros tipos. A violência sexual, infelizmente muito comum em nossa região também, que inclui abuso sexual, quando adultos buscam prazer sexual na relação com crianças. O abuso sexual pode envolver penetração ou não, a exploração sexual nos casos em que há comercialização dos corpos infantis para fins sexuais, e o tráfico de pessoas, que tem uma relação direta aí com o abuso e com a exploração, que ocorre quando as crianças são retiradas de seus lugares de origem ou de seus lugares de moradia e são vendidas, traficadas e encaminhadas para outros contextos. Nós temos também a violência institucional. Essa é uma violência muito comum, sofrida pelas crianças, quando vão, por exemplo, ao CRAS, ao CREAS, ou nos momentos em que são encaminhadas para o lar-abrigo, a fim de receberem cuidados de outros profissionais, e às vezes, sem intenção, muitos profissionais vitimizam essas crianças no momento de escuta, no momento de fazerem ali algum tipo de encaminhamento, fazendo com que as crianças sejam vítimas mais de uma vez. Então a criança é vítima em um determinado episódio de violência sexual, por exemplo, e ao ser encaminhada para um lar-abrigo, ela pode ser submetida a um outro abuso sexual ou a violência psicológica, agressões físicas, enfim. As crianças, elas são muito vulneráveis e suscetíveis à violência, e elas sofrem muito mais do que a gente imagina. Mesmo quando nós estamos em contato com as crianças, às vezes nós não temos condições de entender de fato o que ela está vivenciando, né? Bom, e nós temos também negligência e abandono. A negligência e abandono envolvem negligência física, quando os adultos não protegem a integridade física das crianças ou de repente descuidam em relação aos cuidados de higiene que as crianças devem ter. Negligência emocional, é muito comum o adulto dizer assim, esse menino é fresco, essa menina é fresca, deixa isso para lá, e a criança ela chora, se entristece e não tem ali aquele adulto para, de certo modo, apoiá-la e dizer, olha, estou aqui com você, eu valorizo o seu sofrimento, isso não é qualquer coisa, não é? Porque a gente precisa respeitar o sentido e o significado que essas experiências cotidianas, digamos assim, o sentido e o significado das experiências cotidianas vivenciadas pelas crianças. Nós não podemos minimizar aquilo que para a criança tenha uma importância muito significativa, né? Bom, negligência emocional muito comum, negligência educacional também. Vocês estão em contato com muitas crianças cujos pais, infelizmente,
não tiveram acesso à educação, ou pode ser que o acesso à educação não tenha lhes garantido uma ascensão social, sendo assim o significado que a escola oferece para estes pais não é o mesmo significado que a escola oferece para vocês, professoras e professores. O Bourdieu fala sobre isso lá na Miséria do Mundo, em um texto chamado Os Excluídos do Interior. Ele vai dizer que há um desnível entre a lógica escolar das professoras e dos professores e a lógica escolar dos alunos. O mesmo se aplica ao caso dos pais irresponsáveis, né? Então, os ritmos, os significados, os sentidos da escola para nós educadores nem sempre convergem com os sentidos e os significados que os pais dos alunos atribuem à escola e ao saber também. A gente vai falar sobre isso com mais cuidado, não é? A fim de entendermos esta crise pela qual nós estamos passando, nós enquanto educadores, tá? Cada um em um nível da educação, mas o fato é que há uma crise envolvendo a lógica do saber. Antes de falar sobre a produção da violência no contexto escolar, eu gostaria de dizer, a fim de não tornar também a palestra muito pesada e de não ficarmos muito pessimistas, eu queria, digamos assim, falar sobre como nós temos condições de enfrentarmos as violências sofridas pelas crianças, né? Então, a escola, gente, é espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações de prevenção à violência, embora seja local onde atos violentos e de intolerância ocorram com mais frequência. Então nós temos um trunfo que é o fato de atuarmos em um espaço que permite a produção de práticas voltadas ao enfrentamento da violência. Então quer dizer que além de ensinar, esse professor está querendo atribuir mais um papel a mim. Então, além de ensinar, de alfabetizar, eu preciso enfrentar a violência. Gente, eu vou dizer algo e que nós estamos discutindo lá na graduação, no curso de psicologia. Nós não temos condições de mantermos uma crença acerca de uma possibilidade de passarmos ilesos ao que se passa na vida de nossos alunos. Então nós, professor José Carlos, enquanto professores da UFT, não podemos nos eximir de enfrentarmos os problemas vivenciados pelos nossos alunos. Não adianta nós falarmos assim, não me interessa, gente. Na minha época eu pegava ônibus, eu deixava de comer para fazer cópias de textos, esses alunos eles estão muito folgados, no meu tempo era mais difícil. Não adianta, porque se nós não nos dermos conta daquilo que implica ou desimplica os nossos alunos do processo formativo, nós seguiremos em uma situação conflitante. Aí voltando aqui para a educação infantil, o mesmo ocorre em relação ao trabalho de vocês. Não adianta vocês dizerem assim, não, eu recebo para alfabetizar. Quem lida com a violência são as funcionárias do CRAS, do CREAS, da assistência social ou da segurança pública. Não tem jeito. Então a minha proposição não é de que vocês desvirtuem o papel profissional docente, não é isso. Mas a gente pode criar estratégias voltadas ao enfrentamento da violência, estratégias estas que podem ser vinculadas ao saber fazer pedagógico, tá? É possível. Então, a escola é espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações de enfrentamento às múltiplas violências. E a escola, ela pode oferecer às crianças aquilo que nós chamamos de variáveis protetoras. Quais seriam? A participação de alunos em grupos de apoio, em rodas de conversa, clubes de leitura, gincana, festivais musicais e daí por diante. E grupos de apoio também que têm um objetivo de abordar temas do cotidiano destes alunos, grupos de apoio mesmo acerca de discussões em torno da violência, das dificuldades de aprendizagem ou de algum outro problema que atravesse a vida escolar das crianças. Fortalecimento da autoestima. A escola muitas vezes, vocês sabem disso, é um lugar onde muitas crianças têm condições
de se deparar com uma figura de referência, em termos de transmissão de valores, atitudes, exemplos. Tem crianças que não encontram outras referências importantes fora da escola. Infelizmente, são crianças muito carentes destes recursos físicos e subjetivos que envolvem a participação em uma atividade comum, no caso da atividade educativa, né? Bom, outra variável produtora teria relação com o desenvolvimento de estratégias para a resolução de conflitos associados ao bairro, à comunidade ou ao próprio contexto institucional. Nós podemos resolver conflitos de maneira democrática, a fim de transmitir para as crianças valores democráticos, tais como o respeito, né? Bom, vamos lá. Algumas estratégias que podem ser adotadas ao longo das práticas pedagógicas. Discussões entre pares, seja na aula de matemática, na aula de língua portuguesa, na aula de música, ou em alguma atividade associada às aulas de educação física. A gente pode promover atividades que façam com que as crianças aprendam a falar e a ouvir também. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas muitas vezes não conseguem exercitar a capacidade de escuta. E elas não estão ouvindo a si próprias e também não estão ouvindo o outro. E, portanto, estamos vivendo neste tempo tão hostil, não é? Em que as pessoas estão muito reativas porque não conseguem se escutar, não conseguem ouvir o outro e dificilmente aproveitam momentos de aprendizagem porque estão o tempo todo sendo comandadas pelos estímulos que chegam através do WhatsApp, do Instagram e daí por diante. Bom, vamos avançar. A violência no contexto escolar, até alguns anos atrás aqui no Brasil, nós falávamos sobre violência escolar e geralmente associávamos aos ataques e insultos presentes no cotidiano educacional. E os ataques com armas de fogo, era coisa de norte-americano, não é? Mas infelizmente nós importamos os discursos de ódio, os discursos xenofóbicos, o armamentismo, e com tudo isto e mais um pouco, eu vou falar sobre, mais adiante, sobre a sindemia Covid, nós trouxemos essa tragédia que diz respeito aos ataques e massacres ocasionados pelo uso de armas de fogo em nossas escolas. É lamentável, mas nós tivemos ataques aqui a partir do ano 2000. Em 2011 houve aquele caso em Realengo, depois em 2017 nós tivemos o caso daquele vigia que ateou fogo no próprio corpo e nas crianças. Mais adiante nós tivemos o massacre de Suzano e inúmeros outros que vêm ocorrendo e que nos provocam espanto, né? O Bernard Charlot, fala sobre alguns tipos de violência associados ao cotidiano escolar. Gente, aqui tem uma luzinha. Qual que é onde que eu aperto aqui? Melhor perguntar que ele fica... Certo, muito obrigado. Eu achei que... pronto, está melhor, né? Então o Charlot, gente, ele traz para nós, muito obrigado, viu? Algumas distinções didáticas também, lembrando daquelas fusões que ocorrem neste fenômeno denominado violência. Então ele vai falar sobre violência na escola, violência para a escola, não é? Violência à escola e violência da escola. Então, violência na escola é aquela violência que envolve, por exemplo, pessoas que não são necessariamente vinculadas ao cotidiano escolar. Então é quando um pai, uma mãe, algum morador vai acertar contas com alguém que faz parte do cotidiano da comunidade escolar. Então, de repente vai lá brigar na escola, acertar uma desavença, enfim. Então, a violência na escola
ocorre dentro da escola, sem, contudo, estar ligada à natureza das atividades da instituição escolar. Ela tem relação com a precariedade de um determinado contexto. Lembrando, gente, em 2002 a Marília Espósito publicou um texto, em 2001, perdão, em que ela faz um balanço sobre a violência escolar no Brasil, e ela descobriu o seguinte: nós não podemos fazer uma associação direta entre carência de bens materiais, financeiros, pobreza, melhor dizendo, e violência, porque ela descobriu, por exemplo, que no Rio de Janeiro, em muitos morros, em muitos bairros perigosos do ponto de vista da criminalidade, as escolas permaneciam intactas. E, em contrapartida, em alguns bairros de classe média, havia muitas ocorrências de violência escolar. Então, a gente não faz esta associação direta entre pobreza e violência. Mas, em alguns contextos, os índices de violência, eles são mais acentuados. Portanto, há uma maior probabilidade de ocorrência da chamada violência na escola, aquela que ocorre dentro, sem estar ligada à natureza das atividades escolares. Então, são agressões físicas ou psicológicas, ameaças, conflitos entre pares, conflitos entre membros da comunidade, entre gangues, né? Usando um termo antigo para não usar o atual, porque a gente tem até medo, mas eu prefiro usar o termo gangue. Enfim, são os conflitos associados a esta violência que às vezes circundam as escolas. O Charlot vai falar sobre um segundo tipo de violência, que é a violência à escola. Esta está ligada às atividades da instituição escolar. Tem a ver com a dinâmica das relações instituídas no contexto escolar. Então, são os incêndios provocados por alunos, agressões físicas entre alunos e professores, insultos. É uma violência motivada pelos conflitos derivados desse encontro, ou no plural, destes encontros, envolvendo pessoas de classes diferentes, de tempos diferentes, de backgrounds distintos, pessoas que, portanto, nem sempre conseguem dialogar tranquilamente, e os conflitos podem ser desdobrados em violência. E, por fim, o Charlot vai falar sobre a violência da escola, esta violência que nós praticamos sem intenção, às vezes com, às vezes sem. Muitas vezes eu estou diante dos alunos do curso de psicologia e eu me dou conta de que na minha prática docente há muitas reproduções daquilo que nós criticamos, não é, professor? Então eu trabalho muito com Michel Foucault para fazer críticas ao disciplinamento, e com o tempo eu percebi que eu era um professor super rigoroso, disciplinador, e os alunos me fizeram entender isso. Eu falei: sério, gente? Aí eles me olharam e falaram: o senhor nunca percebeu? Né? Porque é interessante isso, e eu sempre criticando o assujeitamento promovido pelo disciplinamento, pelo excesso de vigilância, de controle, de exame. Os alunos me fizeram perceber que eu era exatamente, né, aquela figura muito apegada à avaliação, ao disciplinamento, enfim. E assim a gente percebe como a máquina escolar, ela também é constituída de uma força que promove a violência. Então, às vezes, eu costumo dizer o seguinte: nenhuma diretora de escola, né, professor, sai de casa pensando assim: eu quero prejudicar a dinâmica de trabalho daquela escola. Eu acho que não tem diretora que faça isso. E não tem também professor que vai acordar de manhã e pensar assim: hoje eu quero fazer de tudo para ninguém aprender aquilo que eu vou ensinar. Não é nada disso. Muitas vezes nós estamos bem intencionados, no entanto, a instituição escolar, em sua constituição, em sua própria estruturação, ela tem uma tendência a produzir alguns tipos de violência. Então, esta seria a violência da escola, da instituição escolar, né? Violência institucional simbólica, por exemplo, de uma instituição que está no bairro de determinadas pessoas, mas que não significa muito para elas, porque a passagem que elas tiveram por aquela instituição, conforme eu disse minutos atrás, não lhes rendeu nenhum tipo de acesso a um contexto de trabalho mais protegido. Então, Pierre Bourdieu percebeu
este fenômeno lá na virada dos anos 80 para os anos 90 na França, quando os alunos, filhos de refugiados, de imigrantes, manifestaram-se contra a instituição escolar, e muitos diziam assim em determinados estudos: bom, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, o meu diploma não me leva a nada, não levou os meus pais a nada, e portanto a passagem pela escola era sempre uma passagem marcada por violência, por conflitos e insatisfação. Então é uma violência relacionada com a dinâmica das relações interpessoais e com os processos disciplinares. Tem a ver com a composição das turmas, e que nem sempre passa pela atuação das diretoras e diretores, não é? Essa decisão nem sempre é uma decisão apoiada na autonomia. Tem a ver com a atribuição de notas, com o desdém de muitos professores em relação àquilo que os alunos podem oferecer em termos de produção, de produtividade, ou o futuro que eles podem ter. Passa também pelo racismo de cada dia, pela injustiça que muitas vezes predomina em determinados contextos, né? Então a gente pode fazer algumas reflexões sobre a violência na escola. Há em muitos contextos um descrédito em relação ao que a escola pode viabilizar através do ato educativo. Nós vimos nos últimos tempos, nos últimos 4 terríveis anos, um descrédito não apenas em relação ao que a escola pode proporcionar, mas ao que a ciência, de um modo geral, pode viabilizar para a sociedade. Então, nós tivemos uma experiência recente de inúmeros ataques à ciência, à educação. É só vocês se lembrarem dos primeiros momentos em que o Paulo Freire passou a ser alvo de ataques. Aquilo me provocou um espanto, eu acho que espantou vocês também. Eu pensei, gente, eu não estou acreditando nisso. Quando eu vi ali no Facebook, lá atrás, acho que em 2017, 2018, os primeiros ataques ao Paulo Freire, eu pensei, gente, é isso mesmo? E depois isso foi naturalizado, banalizado, e nós fomos, digamos assim, nos dando conta do que estava acontecendo. Então foram anos difíceis, os desdobramentos deles estão sendo sentidos até o momento, e tem total relação com o modo pelo qual a comunidade, os próprios alunos, olham para a escola, e muitas vezes alguns professores, né? Infelizmente. Então nós estamos vivendo, o professor José Carlos, lá na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, José Carlos Silveira, ele vem estudando desde os anos 90 a crise da autoridade docente. Nós estamos passando por esta crise, então muitas vezes nós não conseguimos a autorização dos alunos para desempenharmos o nosso papel enquanto professores, né? Porque se o aluno não autoriza o professor a ensiná-lo, não haverá uma articulação na relação professor-aluno, e não haverá a formação de um vínculo fundamental para que ocorra a aprendizagem. Então, se o aluno não autoriza aquele adulto como professor ou como professora, não haverá relação professor-aluno, haverá outra relação. Haverá relação entre um adulto e uma criança, que muito provavelmente implicará em situações de conflito e, na pior das hipóteses, em atos de violência, né? Então a gente vivencia uma crise da autoridade docente e a perda da crença na legitimidade da escola. A escola precisa se aproximar da comunidade, precisa abrir as portas para a comunidade, estar aberta ao diálogo. A comunidade não pode participar do cotidiano escolar apenas em dias de reuniões de pais e mestres, em relações totalmente burocráticas e hierárquicas, voltadas à transmissão de notas. Quando isso ocorre, em alguns lugares as reuniões nem ocorrem mais desta forma. Então a comunidade precisa participar do cotidiano escolar. É uma forma também de enfrentamento da violência. O professor Alfredo Veiga Neto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publicou um artigo durante a pandemia, em que ele fala sobre mais uma lição que teria sido transmitida
a partir da propagação do coronavírus, né? Então ele vai dizer o seguinte, ele empresta um conceito, um neologismo, que foi forjado por um médico estadunidense, um médico antropólogo estadunidense, que lançou o conceito de sindemia. O que seria sindemia? Seria a combinação de dois termos, sinergia e pandemia. Então todo mundo, ou muitas pessoas já ouviram alguém falar sobre o termo sinergia, ou seja, sobre aquele fenômeno em que a combinação de dois ou mais elementos potencializa ações e produz resultados expressivos, né? Então, às vezes, nós trabalhamos em equipes em que há movimentos e combinações sinérgicas, né? Quando, de repente, as características subjetivas, objetivas e cognitivas de determinados membros do grupo, associadas com um desejo compartilhado, com um incentivo, que pode ser financeiro ou não, muitas vezes essas combinações podem surtir resultados expressivos. As equipes podem promover projetos interessantes. Acho que todo mundo aqui está tendo experiência, quase todas e todos, de fazer parte de uma equipe em que os projetos eles eram feitos de uma forma muito tranquila, muito energizada, e os resultados eram positivos, né? Porque às vezes há sinergia do grupo, há uma combinação sinérgica. E daí o Alfredo Veiga Neto vai dizer o seguinte, a partir do termo sindemia covídica, ele vai falar que o coronavírus não seria o principal agente desta destruição que nos atravessou a partir de 2020. Ele disse que o problema não foi apenas o coronavírus, mas sim a combinação envolvendo a crise do capital, a crise econômica de países poderosos e bélicos que não se conformaram, obviamente, com aquilo que estava ocorrendo e partiram, digamos assim, para relações conflituosas, relações de violência e hostis. É uma crise que também combina o esfacelamento de algumas instituições fundamentais, incluindo a escola, a igreja. Então o Alfredo Veiga Neto vai dizer assim, gente, o coronavírus foi só uma cerejinha do bolo que já estava podre, digamos assim, já estava sentindo ali os efeitos das crises éticas, políticas, econômicas, morais e daí por diante. Portanto, ele usa esse termo para dizer que houve uma combinação e uma potencialização de problemas que se situam nos âmbitos sanitário, né? Então aqui falando sobre o coronavírus, sobre a influenza e outras epidemias, uma crise sociocultural, uma crise associada às nossas experiências estéticas, né? Quase sempre mediadas pelas tecnologias informacionais e por tudo aquilo que implica esse tipo de recurso, porque a gente sabe que as tecnologias digitais e informacionais, elas são utilizadas para o bem e para o mal. Elas produzem também uma série de efeitos nocivos ao nosso desenvolvimento e à nossa vida social também. Vocês que trabalham com crianças já entenderam que o uso excessivo de telas, né, só para puxar aqui uma linha dessa discussão, o uso excessivo de telas tão comum entre as crianças, ele tem provocado manifestações aparentemente autísticas, por exemplo. Então, muitas crianças não são crianças autistas, mas estão sendo erroneamente diagnosticadas como tal, porque as manifestações comportamentais e atitudinais de crianças expostas a um tempo prolongado, né, às telas, quando elas passam por muito tempo diante das telas, elas manifestam inibições nos domínios da comunicação, da interação e, portanto, às vezes são confundidas com crianças autistas, fora as lesões neuropsicológicas provocadas pelo contato excessivo com as telas. Então a gente vive em um momento muito difícil mesmo, e também o Veiga Neto traz aqui nessa explicação sobre a combinação
que potencializaria, né, digamos assim, a pandemia, ele traz a crise ambiental, a crise associada à expansão do agronegócio, muitas vezes desacompanhada da prudência e do respeito às leis ambientais, né? Aqui na dimensão sociocultural, voltando um pouquinho, a gente pode fazer um destaque ao papel da desinformação e de toda esta manipulação psicológica, emocional e comportamental que tem nos afetado diretamente. Todos nós estamos sendo comandados, influenciados por aquilo que o algoritmo nos encaminha, a não ser que alguém aqui, tomara que tenha alguém aqui nessa situação, esteja ileso aos recursos digitais e informacionais e não se envolva com isso, né? Muito obrigado. Muito difícil, gente. Às vezes, quando eu estou viajando assim, na fila, no aeroporto, seja lá onde for, eu percebo que não tem ninguém sem o celular na mão. Já viram isso? Em determinados momentos, inclusive a gente, né? Inclusive eu olho e falo, meu, o que eu estou fazendo na mão? E isso, aí a gente para de olhar só para... aqui também, né? Pois é, aqui também tem bastante gente com o celular na mão. Que coisa, eu tinha reparado. Bom, mas então assim, gente, nós estamos sendo manipulados diuturnamente por grupos interessados em tirar algum proveito destes recursos digitais. Sabemos disso, né? Bom, então o Veiga Neto, em 2020, traz esse texto falando sobre esta sindemia, sobre a sinergia que envolveu uma combinação entre pandemia, crises dos campos políticos, sanitários, socioculturais, ambientais e daí por diante. E daí, com muita tristeza e muito espanto, nós estamos percebendo a quantidade de massacres, de ataques que vem ocorrendo nos contextos escolares. Daí eu peguei só uma reportagem, gente, para mostrar para vocês, lá do Pragmatismo Político, e que diz, só uma manchete, né, dizendo assim: massacres em escolas do Brasil crescem junto com a extrema-direita. Mapeamento da Unicamp mostra que o primeiro episódio foi registrado em 2002. Daí houve um intervalo grande até 2011, quando ocorreu aquela tragédia em Realengo, e dos últimos anos para cá, não por acaso, os casos se intensificaram, né? Então, desde esse caso foram contabilizados 22 ataques, sendo que 13 deles, veja só, mais da metade, realizados apenas nos últimos 2 anos, não por acaso. Geralmente, os protagonistas destes ataques se identificam com visões fundamentalistas, com discursos de ódio, com discursos neonazistas, fascistas e daí por diante. Então, trata-se de uma situação muito delicada, está no campo da violência e, portanto, nós, enquanto educadores, não podemos deixar de prestar atenção neste fato. Daí eu trago alguns comentários finais no sentido de provocá-las e provocá-los para um possível debate, né? A agressividade e o conflito no ambiente escolar devem ser regulados pela palavra e não pela violência. Oi? Eu não estou falando, não achei que tivesse falado comigo, não é? Eu não estou falando, gente, sobre a violência associada aos ataques, tá? Não estou dizendo para vocês conversarem, dialogarem com aquele menino que chega na escola com uma arma de fogo, não é isso. Mas no cotidiano escolar, nós podemos dar mais valor ao uso da palavra, à linguagem, à nossa capacidade de ouvir, à nossa capacidade de respeitar o ritmo e a linguagem de cada um, não é? Então, a agressividade e o conflito devem ser regulados pela palavra e não pela violência, não pela reatividade, muitas vezes vistas nos espaços escolares. A escola precisa ser lugar de produção de sentidos e de prazer. Freud desistiu desse projeto lá atrás. Há mais de 100 anos atrás,
o Freud dizia ser impossível, né? Maria Cristina Kupfer, a professora da USP, doutora Maria Cristina Kupfer, fala sobre como Freud desistiu de pensar nas possibilidades de os indivíduos sentirem prazer nos contextos escolares, não é? Porque o contexto escolar, ele é regido, muitas vezes, e precisa ser, pelo princípio do prazer, pelo princípio da realidade. E o Freud acreditava no valor do princípio do prazer como sendo um campo muito frutífero para o indivíduo aprender, né? Então a escola, ela precisa investir mais na produção do prazer, na produção de sentidos. O conteúdo é importante, mas ele não pode se sobrepor aos ritmos das crianças e dos adolescentes com os quais vocês estiverem trabalhando. Às vezes eu vejo professoras e professores mais preocupados e preocupados com o programa, muitas vezes, professor, por conta da gestão, eu sei disso, porque a coordenadora cobra, então tem aquela preocupação em dar conta do livro, os pais cobram também, não é? Às vezes, e com isso, as crianças deixam de encontrar na escola situações prazerosas, situações que eles façam sentido. E daí o trabalho faz mais sentido para o professor, está dando conta daquilo que havia sido proposto no início do ano, do que para o ator principal, o sujeito principal, central do processo, que seria, no singular, o aluno, né? Então, às vezes, a gente se perde nesse processo. Então, a escola precisa ser lugar de produção de sentidos e de prazer. Diálogos e participação no contexto escolar são fundamentais para a comunidade escolar se apropriar da escola real. Que história é essa de escola real? Quando eu faço atividades com alunos do ensino médio, às vezes eu peço para eles dizerem um pouquinho sobre a importância da escola. Daí eles falam sobre uma escola que não é a escola real, é a escola que está no discurso dos pais, no discurso dos professores. Então eles dizem assim: a escola é importante porque através dela eu serei alguém na vida. Olha só, já ouviram esses discursos? São discursos que eles vão sendo repetidos, propagados e muitas vezes fazem parte daquilo que a gente chama de escola pensada ou idealizada, e não a escola vivida, a escola real. A escola real é aquela do dia a dia, é aquela que tem as suas conquistas, mas os seus fracassos também. É a escola que precisa ser construída por todos nós, por gestores, educadores, alunos, familiares e responsáveis. Então, a escola real é aquela que depende da nossa atuação para funcionar. E a escola idealizada é aquela que o pastor fala, o padre, o vizinho e os alunos vão reproduzindo. Ele nunca presta atenção em nada, passa a semana inteira sem abrir o caderno. Mas você pergunta, qual é a importância da escola? A escola é fundamental para que eu seja alguém na vida. Então esta não é a escola que pode ser apropriada, não é? Bom, vamos seguir. Precisamos investir em políticas de fortalecimento das relações com a comunidade. Isso dá trabalho, hein? Dá trabalho. É muito mais fácil manter as coisas como elas estão. Cada um no seu quadrado, cada um cumprindo, entre aspas, o seu papel, porque este não é o melhor caminho. Quando a gente se mete a fazer algum projeto, a gente vê que os projetos demandam de nós tempo, iniciativa, trabalho, ideias, investimento, e alguém, não sei se alguém falou, dinheiro também, né? A gente precisa de recursos para realizar alguma ação envolvendo a comunidade. Bom, então precisamos investir em políticas de fortalecimento das relações com a comunidade. Parcerias com a segurança pública são importantes, principalmente por conta dos ataques, não é? Desde que limites entre os papéis de cada parte sejam respeitados e bem delimitados. Eu não me esqueço, professor, de um dia, em 2005. Em 2005, gente, eu era professor eventual. Eu não sei qual é o termo que se usa aqui no Tocantins. É o mesmo? Professor substituto, lá em São Paulo é professor eventual. E daí eu tinha terminado a licenciatura, eu fiz licenciatura em psicologia,
mas não tinha concluído o bacharelado. E lá em São Paulo tem muita demanda por professores, faltam professores. Então os professores eventuais, na verdade, não são eventuais, porque todos os dias nós estávamos em sala, né? E daí, eu me lembro de uma cena em que 4 alunos, em uma aula em que eu estava como professor eventual, eles fizeram algo que eu disse para eles: olha, dessa vez não tem como, vou ter que mandá-los para a diretoria. Porque eu era mais próximo deles em termos de idade, linguagem, estética, então a gente tinha uma proximidade. Eu era eventual, então a relação era diferente, não era que nem a relação com o professor de matemática, que cobrava, aplicava provas difíceis, enfim. Só que eles aprontaram algo muito sério, eles colocaram fogo no cesto de lixo, enfim, aterraram fogo ali. Eu falei para eles: olha, dessa vez não vai dar, eu não poderia, né, do ponto de vista ético, eu não poderia deixá-los ali sem levá-los para a diretoria, mas eu me arrependi, porque a diretora chamou a ronda escolar. A ronda escolar estava por perto, e todos os dias uma viatura da polícia militar passava pela escola, eles assinavam ali um documento, eu não me lembro bem o que era, se fosse uma ficha de frequência, atestando que eles haviam feito a ronda escolar, e a diretora, ali no momento que estava conversando com os alunos, chamou o policial. Eu não me esqueço daquela cena, primeiro porque eu estava envolvido nela, né? Eu levei os alunos para a diretoria e dei esse azar de a polícia estar lá. E o policial, ele falava, ele até cuspia, assim, sabe? Eu sentia até um cheiro de álcool, acho que o cara tinha até tomado umas antes de fazer a ronda, falando sério, gente. E ele apontava o dedo para o menino, eram 4 garotos, né? Mas ele pegou um, assim, mais especificamente, e ele apontava o dedo e falava coisas, cuspia e gritava, e dizia: se eu te pegar na rua, você vai ver, a história vai ser diferente. Então, assim, aquilo me marcou, porque escola não é lugar de polícia, né? De policial, a gente sabe disso. Alguém vai dizer: e as escolas militares? Aí é uma outra discussão, né, professor? Seria uma outra palestra. Mas nesse caso, o policial da ronda escolar, ele teve uma ação de agressividade, uma ação violenta, que rompeu com todos os princípios pedagógicos, com toda a ética possível. Eu não me esqueço disso. E então, por isso que quando eu digo parcerias com a segurança pública são importantes, nós precisamos às vezes da presença de policiais na escola. Infelizmente, professora, a gente está precisando em alguns momentos desta parceria, porque a situação está um tanto quanto delicada. Entretanto, aquela vírgula traz uma série de conjunções adversativas. No entanto, contudo, todavia, desde que limites entre os papéis, o papel do policial, o papel do agente de segurança, que deve ser muito bem distinto do papel da professora, da gestora, não é? Desde que os papéis de cada parte sejam respeitados e bem delimitados. A gente precisa negociar com os agentes de segurança quando e como eles estarão presentes em nossos espaços, né? No espaço educativo. As relações escolares devem ser democratizadas. No discurso é fácil, na prática é difícil. Mais uma vez eu trago como exemplo a minha atuação docente. Então eu estou o tempo todo querendo fomentar alunas e alunos que têm um pensamento crítico, mas quando os alunos começam a querer demais, a buscarem o protagonismo, cá entre nós, a gente se incomoda um pouquinho. Aí a gente repensa, lida com as frustrações e fala: não, nós estamos formando os discentes exatamente para esse tipo de protagonismo, esse tipo de iniciativa, né? Então, nos contextos escolares, as relações elas devem ser democratizadas. Então o pessoal está me escutando e pensando: tudo bem, é porque ele não conhece a minha diretora. É assim, é difícil demais, gente. A gente precisa repensar essa questão, o modo pelo qual nós estamos lidando com os nossos pequenos poderes. Eu sempre falo sobre isso, professor. Às vezes eu chego em algum lugar, as diretoras, as coordenadoras nem sempre gostam, porque só elas sabem o que é gerir uma escola, não é? A gente precisa respeitar também. Eu nunca dirigi uma escola, eu não sei o que é estar naquele lugar. Mas às vezes, gente, eu sinto que as relações elas poderiam ser mais democratizadas relações entre diretoras, coordenadoras, professoras,
o diálogo ele pode estar mais presente. O respeito às ideias dos membros do grupo precisa ser preservado. Então, às vezes a gente percebe alguns autoritarismos, também pessoas dando risada, fazendo assim, né, bem sutilmente. É complicado. A gente sabe, é muito difícil. As pessoas se apegam aos pequenos poderes e perdem, digamos assim, de vista o objetivo principal do ato educativo, que é produzir aprendizagem, prazer, vida, desejo de construir algo, não é? Em conjunto, de se constituir enquanto sujeito. A gente pode tornar os espaços educativos mais democráticos. A gente pode não, nós devemos, na realidade, né? É o nosso dever. Pessoal, seguiremos firmes na luta pelo fortalecimento de nossa democracia. Muito obrigado, foi ótimo estar aqui, está sendo ótimo. Muito obrigado. Então, gente, a gente agradece excelente fala, né, dos colegas. A gente vai, aquele intervalo para 10 minutos, não será 20, a gente vai terminar um pouquinho mais de conta, pode ficar reservado para amanhã, outro evento e outro grupo. Nós, todos vai ficar.